Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, 27 de março de 2024. Dia e agora noite muito agradável. Claro que estamos numa temperatura amena. É outono. O verão extremo, espero que já tenha passado. Agora é só aguardar esse tempo agradável. Mas mais agradável é estar com vocês. Bater papo, conversar e também esperar que vocês, além de estarem conosco, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo. Nessa quarta-feira, dia do sofá, nada melhor do que estarmos conversando. Dupla Grenal já foi, jogou lá na segunda e na terça. Grêmio se classificou, Inter eliminado. Mas não importa, gremistas colorados, todos vocês devem estar conosco. Se algumas cornetas houverem aqui de gremistas aos colorados, é normal, estamos preparados, porque eu também fui derrotado pelo menos pelo meu time de coração. Mas aqui nós gostamos que mesmo a flauta é de uma maneira educada e não é ofensiva. Falando disso, os jogos das finais do Gauchão, que primeiro haviam dito que não valia nada, mas agora pensam que vale e vale muito. O Inter foi uma desilusão ter sido eliminado pelo Juventude, embora que nas penalidades. Mas o Juventude vai enfrentar ao Grêmio lá no Jacone, no seu estádio, que será lá no dia 30, no sábado, às 16h30. O jogo de volta será aí sim na Arena, porque o Grêmio leva a vantagem. Será lá no dia 6 de abril, às 16h30. Então já está programado e lá será a decisão do Gauchão. O Grêmio tem uma quantidade histórica de campeonatos que, se vencer, vai se igualar ao Inter em outras oportunidades. Mas o que importa é que nós temos essa qualidade de imagem e som no nosso programa. Claro que estamos com esse estúdio lindo, é só um preâmbulo, aonde nós vamos dar as notícias que estão acontecendo. Lá no estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, outro estúdio lindo e inédito. E estúdio 2, aí sim nós vamos ter inúmeros e nomes, as notícias que aqui nós damos só por cima, só ampansando. E nada melhor do que começarmos dizendo da polêmica do dia. É aquela informação de que Jair Bolsonaro pernoitou 2 noites ali na Embaixada da Hungria, em Brasília. Houveram muitos questionamentos, inclusive o ministro Alexandre de Moraes pediu satisfação, deu 48 horas. Da direita sempre dão esses prazos. Eu nunca vi alguém da esquerda receber um prazo e tão curto, mas para que a defesa se explicasse por que desse pernoite. Ela explicou o normal, que ele não está impossibilitado de dormir ou passar a noite onde quer que queira. E não está. Ele não está com prisão decretada. Claro que o seu passaporte está apreendido, mas para que ele vá para o exterior. Mas lá aquelas lacradoras que esqueceram há muito tempo de que eram repórteres e agora são defensoras do presidente Lula, do atual sistema, e inimigas do presidente Bolsonaro, Miriam Leitão e aquela Daniela Lima, espalharam uma ignorância, eu não sei se por vontade própria, eu acho que nem elas acreditam no que estão falando. A Miriam Leitão disse que a Hungria, a embaixada seria um outro país. Que nada, isso não é normal, senão uma embaixada não estaria pagando luz, água, aluguel, tudo isso. Ela tem desconhecimento de causa, senão a gente ia nas embaixadas por uma e ia viajar ao mundo. Mas não é por ignorância, não. É a vontade de expressar aquilo que o seu ódio esqueceu de ser repórter. E ela tem discípulos nesse aí, da Globo News, né? Por acaso não é diferente. Mas é que a Daniela chegou a sair da CNN para vir para a Globo. Então esqueceram
que era um repórter. E repórter tem que dar a notícia, né? Opinar, muito pouco, talvez o âncora tenha esse direito, mas vão perdendo a credibilidade dia a dia. A ideologia política não deve ter, pelo menos em notícia. No seu comentário, tudo bem, mas tem que ter credibilidade no que diz. O que essas duas já não têm há muito tempo. Eu não sei se só a mim ou a todas as pessoas que assistem a esta programação deles. O que eu só assisto porque tenho que dar e ter conhecimento do que acontece, além das emissoras ou canais que transmitem boas notícias idôneas. Eu também tenho que ver o contraditório, que são essas más emissoras, que a imprensa marrom, que o que menos se preocupa é com a verdade. Nessa quarta-feira tivemos uma grande movimentação na Polícia Federal. Foi a transferência dos irmãos Brazão para penitenciárias federais. Eles estavam em Brasília. São dois daqueles que foram, além do delegado, né, que foram acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle e também, por tabela, do seu motorista, do Anderson Gomes. E eles estão com prisão preventiva determinada no processo de investigação. Eles foram transferidos numa operação realizada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, dia 27. Os irmãos e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foram presos lá no último domingo, você sabe, no dia 24, por delação premiada à Polícia Federal pelo ex-policial militar, o Rony Lessa, que esse sim é o matador, confesso. Mas as transferências aconteceram após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados adiar a votação sobre a legalidade da detenção do Chiquinho Brazão, que esse está com mandato em atividade. Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro e está sem partido. Após esse caso, ele foi expulso do União Brasil por decisão unânime. Um parlamentar tem a prerrogativa do ser inviolável, conforme previsto na Constituição Federal. E a sua prisão precisa ser analisada e aprovada pela maioria dos 503 deputados que constituem a Câmara dos Deputados. A operação de transferência do delegado Rivaldo Barbosa, esse não aconteceu. Ele continua em Brasília. Para onde eles foram transferidos? Foram de aeronave de Brasília às penitenciárias federais de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e para o desembarque do Chiquinho, este vai para Porto Velho, destino do Domingos. Uma operação também da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, ele prendeu um traficante que chefiava o tráfico em São Lourenço e Camaquã. Aconteceu lá na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, onde ele estava escondido, mas não fugiu das garras da lei. Também aqui na cidade de São Leopoldo, a Draco, que é a delegacia especializada ali daquela cidade, ela prendeu uma quadrilha que fazia entrega de drogas delivery. E isso acontecia ali no Vale dos Sinos, em São Leopoldo, Novo Hamburgo e aqueles arredores. Mãe e filha foram presas. Dentre esses veículos foram apreendidos que faziam esse trabalho, e eles usavam lidocaína, que serve para aumentar a quantidade da cocaína, embora que diminua a sua qualidade, mas ela faz mal de qualquer jeito. Mas o viciado não quer saber disso, e o traficante quer faturar cada vez mais. Dentre 11 presos, também foram presas mãe e filha que faziam parte dessa quadrilha. Parabéns, Polícia Civil da Draco, de São Leopoldo.
Ainda agora do nosso Rio Grande, mas Porto Alegre, lá no bairro Restinga, para quem conhece, um homem estava perseguindo uma mulher para atirar nela por desavença acontecido, e com isso, aos tiros que ele deu, ele baleou um jovem de 20 anos, mas é um jovem autista. E ele está, Ronaldo, o nome dele, e estava dentro de casa e foi atingido por esse tiro. O seu estado dele é grave e ele está hospitalizado. Ontem também a apreensão e a prisão de 2 argentinos feito pelo DENARC, que é o Departamento de Narcotráfico, aconteceu lá em Tenente Portela. Eles foram presos transportando cocaína e, segundo eles viriam com essa droga para o Vale dos Sinos. Hoje também na Grande Porto Alegre, numa grande operação da polícia, 3 pessoas foram presas. Uma delas, uma mulher que atuava no roubo à carga de cigarros. Ela é irmã de um presidiário e, segundo se sabe, ele é que dava as ordens de dentro do presídio. Ela e o marido já estavam preparados e disseram que iriam para Portugal, mas a polícia não deu margem a que eles fizessem esse deslocamento. Prendeu-os antes. Então, 3 presos nessa operação de roubo à carga de cigarros. Como todos sabem, nós temos muito desperdício de água tratada, o que sai muito caro. Aqui em Porto Alegre também os vazamentos que fogem no subsolo, nos encanamentos, poderiam encher 8.000 piscinas olimpíadas por dia. É um desperdício para as companhias de água. Mas agora está sendo usado um sistema de satélite, um sistema israelense, que capta, para um estudo de captar água do Marte. E esse satélite detecta vazamentos no nosso subsolo, o que ajuda e muito esse tipo de coibir e das empresas de água solucionarem os problemas para que não precise cavar onde não é necessário. Esse satélite detecta e diz onde é esse vazamento. É uma tecnologia avançada e que surte muito efeito. No dia de ontem, também a polícia de Novo Hamburgo, lá no bairro Quepas, mais precisamente, para quem conhece, fez uma apreensão de uma arma pesada, de um calibre usado arma de guerra, e também uma pistola que, conectado a isso, foi apreendido em Alvorada. Essa arma, desta maneira, nunca tinha sido apreendida anteriormente. Ela é israelense. Mas já em Oitiba, o delegado de polícia, questionado se eles iriam reivindicar de que fosse usado na polícia essa arma, ele enalteceu o governador Eduardo Leite, dizendo que de armamento a polícia está bem, armas de qualidade. Mas eu acredito que o governador com isso também esteja enganando os delegados de polícia, porque a ASDEP havia dito que eles não deveriam dar entrevista das operações. Claro que deveriam continuar dando as operações. E você vê todos os delegados agora dando depoimentos na imprensa, claro que o ego também fala mais alto, e contrariando a ordem ou o pedido da Associação dos Delegados de Polícia. Eu acredito que o governador Eduardo Leite tenha ludibriado a eles e dado a ilusão de que estará acenando com a possibilidade de um reajuste, o que eu ainda não vi na imprensa. Mas a preocupação deles, além de falarem da operação, eles enaltecem ao governador Eduardo Leite. Um assunto que não é muito bom de se falar é o avanço da dengue. Aqui no nosso estado nós já estamos com 42 óbitos, agora em 2024. Agora faleceu uma jovem mulher de 37 anos e sem comorbidade nenhuma. Isso quer dizer que essa doença não escolhe nem uma pessoa debilitada e nem idade. Mas o governo
nós não vemos grandes atuações nesse caso. As autoridades estão pulverizando em alguns bairros onde existe uma maior incidência do mosquito da dengue, orientam a população, mas o mais importante, vacina, até agora nós não vemos grandes providências por parte do Ministério da Saúde e também no Estado, da Secretaria da Saúde, para vacinar essa população. Na segunda-feira começou a vacinação, mas para a gripe, a influenza, e com um grupo ainda bem restrito entre idosos e crianças. Mas quanto à dengue, não temos notícia. Diz que serão adquiridas novas doses, mas pelo que se saiba, o Rio Grande do Sul não está na lista desses novos municípios que serão privilegiados pelas vacinas do governo federal. Como vocês sabem, nós estamos tendo aqui no Brasil, desde ontem, a visita o presidente da França, o Emmanuel Macron. E o Lula o recebeu, e quando fosse ao Planalto, o Planalto estaria isolado. Eles não têm contato com o público. Mas imagina onde eles foram primeiro, na Amazônia. Enquanto ele disse que vai destinar alguns milhões de euros para fundos que ajudam na Amazônia. Mas eles estão de olho, como dizem que a Amazônia é do mundo, o presidente Lula, o que o presidente Bolsonaro já não dizia. A Amazônia é do Brasil. E então o primeiro lugar que ele foi fazer visita, porque a Europa toda está de olho, é no subsolo da nossa Amazônia. Muitas riquezas tem lá. Também acima. A nossa fauna e a nossa flora é incomparável e é uma das mais abundantes do mundo todo. Também nós teremos a inauguração, uma visita, uma janta com o ministro da Marinha, e ficou acertado de que a Janja será a madrinha de um submarino, o Toneleiro, da nossa Marinha. É um submarino convencional e ela será a madrinha. Também já está certo dela ser madrinha de um submarino lá na França. É a Janja, que não teve nenhum voto, mas está tendo destaque na política. Alguns já estão dizendo que, inclusive, ela é a virtual candidata pelo PT nas próximas eleições, porque dizem que o Lula já estaria com uma idade avançada. É a Janja já se lançando na candidatura. Está sendo madrinha de várias coisas aí e considerada uma pessoa importante, mesmo que ela não tenha sido eleita a nada. Até se queixam de que ela é que controla a agenda do presidente. Ela é quem diz quem ele deve ou não receber. Isso são informações que nós temos fora da imprensa. Quanto àqueles fugitivos lá de Mossoró, em Rio Grande do Norte, até agora nada. Disseram que acharam uma bermuda com sangue e eles poderiam estar numa caverna, poderiam estar até mortos. Mas é só para justificar o quanto de dinheiro que está se colocando nesse aparato policial. Também falando em investigação policial, dentro de um minucioso inquérito policial, a Polícia Federal deduziu que o ex-presidente Jair Bolsonaro não importunou aquela baleia. Precisou muito estudo e também como dar esse resultado, que não deve agradar a outras pessoas que tinham interesse muito grande nesse caso. Mas está decidido, a PF decidiu. Bolsonaro não importunou a baleia com o seu jet ski. As chuvas intensas e inundações que estão preocupando e muito que estão acontecendo é o caso lá no Espírito Santo. As fortes chuvas, já até ontem foram contabilizados 20 mortes que aconteceu lá no final de semana, principalmente na cidade de Mimoso do Sul. Durante um show do Lollapalooza, aqueles artistas que já foram uma grande banda, os Titãs, que agora eles já eram, principalmente o vocalista, o Nando Reis, que sonha, dorme sonhando e acorda sonhando com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer colocou como se fosse uma música
falando mal do presidente Bolsonaro, comparando a ditadores, e até com aquele pensamento de dar um fora Bolsonaro. Mas o público não gostou nada e ele passou vergonha quando quis dar um fora Bolsonaro e o público começou a vaiá-lo. Aí ele parou e achou melhor cantar, com a péssima qualidade que eles têm. São cantores do passado. É uma banda arcaica que não tem mais nada de novo, só se juntou para se apresentar em festivais dessa natureza, no Lula Paluse. Ainda do Ministério da Saúde, cuja ministra é uma socióloga, Anísia Trindade, além de não termos vacinas suficientes conforme as necessidades que a vacina da dengue, agora o pessoal se queixa de que estão faltando medicamentos para a hanseníase e pacientes ficam sem o tratamento. É a nova gestão fracassada do Ministério da Saúde. Mais um chefão do PCC foi preso. É o Alexander dos Santos, 28 anos. Ele era um dos chefões na sua área. Ele foi preso pela polícia, era conhecido como Caixa. Foi preso em Cubatão. Ele havia participado da execução de um policial civil, chefe de investigação, o Marcelo Casasola, que havia acontecido lá em Santos. Ele e mais 3 suspeitos que já foram detidos pela polícia. Mais uma vez, a garras da lei o encontrou, embora que já tivesse passado algum tempo desse assassinato. Sobre o jogo de ontem, em que o Grêmio venceu ao Caxias, mas parecia que o jogo estava consumado 3-0 na primeira etapa e depois terminou em 3-2 diante da expulsão de um jogador gremista. Mas, segundo informou o Renato, existe uma multa de R$20 mil para a caixinha do jogador que é expulso. Então ele deve ter marchado com esses 20 mil do seu salário. Sabe aquele dirigente da Federação Espanhola que beijou aquela capitã da seleção feminina da Espanha? Agora o Ministério Público pede a sua prisão. E para terminar o nosso preâmbulo, um dos filhos, o 04, Jair Bolsonaro, Jair Renan, virou réu por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. O Congresso Nacional tem a melhor avaliação desde 2003. Mostra uma pesquisa, embora que eu não concorde com isso. O Rio Grande do Sul também tem expectativa de uma safra recorde de soja, 71% maior que no ano passado. E isso sem grande incentivo do governo. Mas esperem que a inflação vem aí e vem com tudo. Será lá no 1º de abril, do dia do bobo. Todos nós somos bobo. E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, o reajuste do ICMS é muito maior. É a ganância do governador do estado, Eduardo Leite. Vamos ao Estúdio 1 e Estúdio 2 falar com os nossos amigos e isso poderá ter comentário de vocês. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917
62804, também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, finalmente estamos ao vivo. Agora já interagimos com os nossos amigos ali naquela live, né? Mas logo nós, até vou dar uma olhada aqui, uma pequena melhorada aqui no nosso pessoal, e dar uma ida lá no estúdio 1 até para olhar para o pessoal, como é que tá aí. E retornamos aqui então ao estúdio 2 para dar um ajuste técnico aqui durante o programa. Assim é a nossa programação, faz aquele concerto ao vivo. Nós temos ali alguma falha na nossa transmissão, mas logo nós já estaremos ajeitando aí para vocês. É ligeirinho aí, então havia uma falha técnica, mas ela é sanada ao vivo. Agora sim, pessoal, olha aí, agora estamos com uma boa imagem que não podemos dificultar de maneira nenhuma a qualidade do nosso programa. Ela tem que ser desta forma: qualidade de imagem, qualidade de som. O nosso amigo está até comentando, é o Alberi Nascimento Cardoso, que está contente pra caramba, lá de Mariluz. Logo eu estarei respondendo aí o Alberi. Agora estamos aqui falando e ao vivo, pessoalmente. Logo eu estarei pela ordem cronológica, porque hoje o lado feminino, uma única que temos hoje, a Janei Lima, que entrou conosco. Agora, nesse momento, entrou nossos amigos Manequinhas. Isso lá no estúdio 1, que logo estaremos indo para lá. É isso aí, está ao vivo e a cores conosco. Só para lembrar vocês que aquele helicóptero de 50 milhões de reais do nosso craque, o camisa 10 da seleção, o Neymar, contestado por muitos, não por mim, que eu entendo de futebol, ainda é um craque, e o helicóptero ainda está impedido de voar porque a sua licença ainda não foi atualizada. O ex-presidente, agora será candidato novamente a presidente, o Donald Trump, ele tem 10 dias, já passou um prazo agora de 2 dias, né? 10 dias para pagar uma multa por fraude civil, e reduziram esse valor. Ele disse que achou que não tinha, embora que ele seja um homem multimilionário, agora reduziu para 175 milhões de dólares, hein? Não esqueçam disso. Mas a multa total é de 464 milhões de dólares. Quer queira, quer não queira, a justiça vai receber esses valores, mesmo que não agora.
O que está acontecendo, muitas queimadas, mais de 100 focos em florestas lá no México. As nossas notícias são do Brasil e do mundo, e nós estamos sempre atentos. Um barco de pesca também brasileiro, ele tinha 10 toneladas de cocaína. Eles foram presos pela Marinha Francesa. Sabe quanto era a carga dessa droga? 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. Aquela ponte que caiu também pelo choque de um navio e segundo disseram, esse navio perdeu a eletricidade e com isso ficou à deriva e bateu na ponte. Pessoas morreram, mas por enquanto ainda não foram divulgados. O que eles afastaram é a possibilidade de um atentado terrorista, porque foi algo que inclusive foi filmado. Muito feia essa situação. Também estranho, nós temos que um chinês de 48 anos foi encontrado em cima de uma balsa, foi resgatado ali em São Paulo. Ele estava com a balsa à deriva, lá no Porto de Santos, sem documentos, e foi levado a um pronto-socorro. Eles só disseram a idade, que seria um chinês de 48 anos. E pelado, ele saiu do pronto-socorro com uma manta térmica e saiu estrada fora e ainda não foi localizado. O que é lamentável é aqui no dengue, continua fazendo mortes aqui no nosso Rio Grande do Sul, e agora já chegamos a 42, gostaria nós que fosse 30, não, 42 mortes. E a primeira aconteceu em Porto Alegre, uma mulher de 37 anos, uma mulher jovem, e não tinha comorbidades. Então nós temos que cuidar. Lá no nosso interior, em Vacaria, um homem de 25 anos foi preso por estuprar uma menina de 12. Ele era vizinho desta menina, o que é lamentável. O Grêmio porto-alegrense, segundo disse o Renato, eles têm uma caixinha, que um jogador expulso tem que pagar 20 mil a essa caixinha. Então aquele atleta do Grêmio que foi expulso vai ter que despender esse dinheiro. 20 mil de multa para a caixinha. Agora lá no Inter, aquela expulsão do Maurício, eu não sei o que ele mereceria. Eu acho que só 20 mil seria muito pouco, porque ele fez com que o time não tivesse mais capacidade de reagir, e com isso não foi aquela penalidade que o pessoal se queixa muito, não. Foi a expulsão do Maurício que fez o Inter ficar com inferioridade de atleta na hora que estava em melhor situação. Então eu acho que alguma punição deve levar aquele jogador Maurício, que está sendo pretendido por muitos times aí. Eu acredito que ele até queira ir embora. Eu não o perdoaria em hipótese alguma. Também uma discrepância que tem, e ruim para nós colorados, olhem só a mudança. Enquanto a direção do Inter, pela ideologia do seu presidente, naquela ida lá em Brasília, doou uma camiseta personalizada ao presidente Lula. Como ele, se não sabe, deveria saber, então vou alertá-lo. Muito mais pessoas são bolsonaristas aqui no Sul. Isso aí desagradou, e o Inter, além dessas derrotas aí, perder o gauchão, que eles dizem que não tem muito valor, mas agora sabe-se que dão e muito valor, embora que não seja um parâmetro para disputas nacionais ou internacionais. É igual o Inter, a semana que vem vai enfrentar o Belgrano lá na Argentina. Mas enquanto o presidente deu essa camiseta ao Lula, o Grêmio, por outro lado, teve uma vitória muito maior de marketing. Ele deu a camisa do Grêmio com o número 7 para a irmã daquele atleta famoso internacionalmente, que está lá na Arábia, o Cristiano Ronaldo. E também deu uma endereçada a ele, que, segundo ela disse, ela fará com que chegue às mãos dele. Agora sim, vamos lá no Estúdio 1 interagir com os nossos programas. O Alberi disse assim: estou assistindo o programa daqui de Santa Catarina, na Praia dos Ingleses. Mordomia total, hein, Alberi? Agora é que eu olhei a tua intervenção aí, que coisa boa. Então, no momento, tu estás sendo o nosso espectador de maior distância, embora que a internet tire essa distância, mas tu estás aí no Paraíso, Santa Catarina. Porque aqueles que são um pouco mais distantes, a Elvira e o seu filho,
o João Batista, que é lá de Arujá, São Paulo, hoje não estão conosco ainda, mas deverão vir. Mas pela ordem cronológica, eu estou obrigado a dar um primeiro boa noite, para, embora que tenha respondido, interagindo ali. Para Janei Lima, é aquela componente do Casal 20, Zona Norte de Porto Alegre, que nos deu um boa noite. Muito obrigado por estar conosco, Janei. E nos diz alguma coisa aí também da esposa do Cunha, aí, se ainda está com vocês, porque segundo disseram, a Leila, o Lula, o Cunha, que Lula nada, o Cunha, é meio parecido esse nome, né? O Luiz Carlos Cunha dará alta amanhã do Hospital Leonardo Tornelli, submeteu uma melindrosa ou uma delicada cirurgia, mas já está se restabelecendo e vai lá para casa, para sua residência em Capão da Canoa, assistir o seu Grêmio, que a primeira partida da final será lá no sábado. Claro que não irá ao estádio, que vai ser no Jacone, mas é muito melhor estar no seu berço sagrado, que é o lar, que família é tudo. Nos diz alguma coisa, que nós ainda não sabemos, ou ela ainda não interviu conosco, a Leila, que normalmente, mesmo através do celular dele, dá um toquezinho para nós dizendo alguma coisa, embora que nós estejamos sempre acompanhando o estado de saúde dele. Depois veio o Jorge Antônio, é o nosso emissário ali na área do esporte também, que colabora conosco em muitas edições, muitas informações e também nos trazendo imagem de competições em que ele participa, do nosso amador e o varziano. Nos deu uma boa noite e sucesso na jornada. A Janei está contente, que eu havia dito, e ela disse assim, ó, quando o time ganha, ficamos contentes com certeza. E também não menos contente está o seu esposo, o capitão Henrique da Silva em cima, também gremista, claro que não falou que nada do futebol ainda, mas ele já curtiu e acionou o sininho. Mas pode comentar, pode cornetar, ô Henrique, eu vim vacinado para aguentar a flauta, porque aqui é fácil aguentar a flauta do nosso amigo, porque é uma flauta ponderada, coerente, e eu estou vacinado. Além de ter me vacinado na segunda contra a influenza, já estou vacinado para a corneta dos gremistas e preparado. Claro que nada contente com o meu Inter, até porque foi invicto em toda a competição, e como terminou invicto, mesmo que não tenha disputado o campeão e nem o vice, vai disputar o terceiro lugar, mas na hora mais crucial entregou o ouro para o bandido, perdeu. O Alberi, esse sim, gremista lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, assim, ó, boa noite, amigo Severo. Ficou mais complicado para sermos campeões do Gauchão. O Juventude vai nos dar muito trabalho. Ele quer dizer, claro, mais trabalho do que o Inter. Mas eu acho que se houvesse Grenal, não, seria bem mais trabalhoso. Mas realmente o Juventude é dito que é a toca do Inter, né? Basta dizer que quando ele subiu para a Série A, os colorados disseram, pô, tem um time pronto para tirar alguns pontos de nós, porque quando ele está no Brasileiro, ele só tira ponto do Inter e às vezes do Grêmio. Mas com os outros ali, basta dizer que eu havia sido rebaixado num ano anterior ao que ele subiu agora para a Série A. Então, com outros times, ele não joga com tanta qualidade. Mas agora é gauchão. E gauchão para esses times gaúcho aqui é o seu top principal. Embora que o Caxias, com um gol que fez no 3-2 do Grêmio, tornou-se o campeão do interior. É o Caxias do Sul, é o time do Caxias, lá de Caxias do Sul, e não o Juventude, lá do Alfredo Jaconi. Alexandre Marques, esse colorado também, expert na área do esporte, e nosso, do Expresso da Várzea, co-irmão da divulgação. E ele diz assim, boa noite, Severo. Lamentável, mais um ano sem chegar na final do Gauchão. São 7 anos seguidos, e não é conta de mentiroso, é 7 anos mesmo, e ainda tem que aguentar a corneta dos gremistas, tá louco? Realmente eles estão com a cornetinha afiada. E o Alberi disse assim, ó, gremista, né? A nossa rivalidade dos gremistas não existe mais, infelizmente. Nossos maiores rivais são os times do interior. Eu disse para ele assim, ó, porque... Mas mesmo assim é o psicológico que interfere na mente das pessoas e dos jogadores. Quando entra, a gente só pensa que Grêmio e Inter irão para a final.
E às vezes acontece isso. Futebol não está escrito, né? É imprevisível. E com certeza os times do interior, aqui pelo menos no Gauchão, conseguem se sobressair, embora que tecnicamente são inferiores à dupla Grenal, mas eles se sobressaem, jogam com mais vontade. Valores nem se fala. Questão financeira incomparável os times da capital com os times do interior. Mas sei que uns continuam só lidas profissionais e só jogam, e alguns times até se desfazem e só se refazem novamente para o gauchão. Mas isso é o nosso futebol gaúcho. E eu havia até dito para ele que a qualidade técnica do interior tem aumentado. Não, é a qualidade técnica da dupla Grenal que disputa brasileiro, que disputa Libertadores, Sul-Americana, é que caiu demais a qualidade. E o Alberi disse assim, ó, se demitirem o Cudê, o Mano Menezes está sem clube. Não, mas deixa assim, Alberi, te preocupa com o teu time, larga o Inter de mão, não vem com recomendações aí, porque o Mano já saiu a toque de caixa do Corinthians, não deu certo lá e não deve dar certo se viesse aqui. Depois veio o Manequinhas, esse sim é de gravata aí. Ele disse assim, boa noite a todos os telespectadores. E ele diz assim, ao vivo e a cores, pura qualidade. É isso aí, que coisa boa que estáis conosco, Manequinhas. É isso aí, o público hoje está pequeno, mas é um público seleto, um público de qualidade, embora que nós não façamos essa escolha. Aqui nós não discriminamos sexo, cor nem nada. E o Alberi disse assim, ó, eu estou assistindo o programa daqui de Santa Catarina. E de onde? Daquele paraíso, praia dos ingleses, burguesia total, só mordomia. Para isso aí, Alberi, claro que tu trabalhas e é para isso é a hora de usufruir e tu estás usufruindo. Parabéns para ti e parabéns por estar conosco, mesmo no teu lazer. Aí veio ela, mais uma representante da ala feminina, é a Leila Zoc, nos dando uma boa noite. E diz que está muito contente. Ela é a esposa do Luiz Carlos Cunha, o nosso amigo da turma do curso de formação de sargento 72, lá de Santa Maria da Boca do Monte, agora inspetor de polícia, mesmo que aposentado, mas já foi sargento lá naquela época. E ela muito contente. Amanhã estou indo para casa e, claro, junto com ele, com o Cunha, que coisa boa. Vamos torcer em casa, Grêmio. Não tem volta, né? O que vai fazer? Pode cornetear à vontade. O meu coração está partido pela derrota do meu Inter, ainda mais da maneira como foi derrotado, mas assim é futebol. Nós não temos que nos apegar a isso. Claro que a gente torce e gosta que o time que nós torcemos, das pessoas que nós torcemos, só vençam. Mas um vence e outro perde. E nessa oportunidade quem perdeu foi o meu Inter. E o Grêmio vitorioso. Vai fazer o quê? Claro que eu sou o periquito. Lá nas duas partidas da final, agora eu me tingi de verde. Igual esse estúdio que está aqui, é verde. No preâmbulo eu botei o estúdio vermelho em homenagem ao Inter, embora que ele não mereça isso. E aí veio ele, o gremista, agora sim, dando a sua opinião. Eu cutuquei com vara curta. E ele assim, boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estou feliz. Segunda-feira conheci a cavadinha mortal. Eu estou vacinado. Pode cornetear à vontade. É que ele viu o Soares fazer numa outra oportunidade a cavadinha, mas um jogador que entrou faltando alguns minutos para terminar o programa, pensei eu que ele seria o batedor principal. Não cutucou na bola e depois vem fazer isso aí. E outra, tá chegando há pouco no Inter. E tem colorado que já quer que ele vire as costas e retorne. Assim é futebol. Ele é herói uma hora e vilão no outro. Vejam só ali ó, aquele peru que o goleiro do Grêmio tomou, que podia complicar a vida, né? Mas assim é o futebol. Vilão num dia, herói no outro. Ainda mais que nós fazemos de herói pessoas que muitas vezes não merecem. Heróis são artistas, cantores, jogadores, e não. Nós temos heróis da vida real, aquelas pessoas que ajudam os outros, mas assim é o ser humano. Nós não somos perfeitos, somos
cheio de qualidades e defeitos, claro que gostaríamos, mas a hora que os defeitos superam as qualidades, aí sim, essa pessoa não existe. Mas, muito obrigado por estar conosco. Mas vou ler alguma coisa da nossa sinopse. Vou vir aqui no Estúdio 2. Vir aqui no Estúdio 2 para dar continuidade ao nosso programa. Se vocês interagirem, agora é 21 horas e 48 minutos. São 21 horas e 48 minutos. Claro que não somos perfeitos, mas tentamos nos comunicar da melhor maneira possível. Mas às vezes a pessoa diz, o meu corretor falhou, mas nós interpretamos o que vocês querem dizer. E isto é muito bom. Por exemplo, Gledson Camelli, ele é do Progressista. Sabe quem é ele? É o governador do Acre. Ele evitou se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro quando esse visitou lá ao seu estado e foi um sucesso. Mas estar junto com o presidente Bolsonaro quando alguém quer se destacar, não é fácil. Ele é um popstar. Mais um fracasso, nós havíamos comentado no nosso preâmbulo. Mais um fracasso do Ministério da Saúde, da Anísia Trindade, porque na real, na área da saúde não, ela é socióloga, assim como a Janja também é socióloga, e em cima desse título, ela que foi nomeada para representar o Brasil lá na ONU, naquelas palestras sobre a mulher, também socióloga. E ela diz assim, além de não ter vacinas, nós que dizemos, não é ela, além de não ter vacina contra a dengue, agora aumentou uma insignificância de municípios, mas os nossos gaúchos não têm essa vacina ainda, né, à sua disposição. Agora também deixaram de faltar medicamentos para a hanseníase e pacientes ficam sem tratamento. Segundo informações médicas, diz que essa doença é terrível e muito doída, muito dolorida. E esses pacientes estão à mercê por causa dessa falta ou essa falha, mais uma das falhas do Ministério da Saúde. Um dos chefões do PCC, o Alexander dos Santos, 28 anos, é jovem, mas tem uma ficha corrida muito extensa. Ele é conhecido como Caixa. E ele foi preso em Cubatão. Estava fugindo da polícia, porque ele havia participado há um tempo atrás da execução de um policial da Polícia Civil. Era o chefe da investigação e criminal, era o Marcelo Casasola. Isso havia acontecido lá em Santos. Ele e mais 3 suspeitos já foram detidos. Segundo disseram, esse homem foi morto a tiros e deixaram o rosto dele irreconhecível. Era na época que eles diziam que deveriam matar policiais por ordem do tráfico. Também a nossa natureza não dá trégua. Lá no Espírito Santo, após fortes chuvas, o número de mortos até ontem haviam noticiado que era 20 pessoas. E isso aí, principalmente lá no município Mimoso do Sul. A investigação está acontecendo dessa estadia por 2 dias do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, que segundo disseram que seria um território estrangeiro dentro do Brasil. Não, isso não existe, é uma embaixada. Eles têm outro tipo de tratamento, mas não quer dizer que seja território húngaro, né? Mas a Polícia Federal está investigando. Alexandre de Moraes deu 48 horas, já recebeu essas informações do seu advogado. Disse o que teria que dizer, que ele tem bom relacionamento com o pessoal da Hungria e foi convidado a ir lá, mas parece que as autoridades aqui do Brasil têm um medo que os brasileiros, principalmente aqueles que têm uma influência política, se comuniquem com o mundo ou dizendo o que acontece aqui no Brasil, no lado político, no lado judicial. Então quer dizer que o Brasil não tem uma democracia, não está escancarado, igual a democracia relativa que tem lá na Venezuela. Nicolás Maduro, inclusive fazendo um mapa, já anexou o território do Essequibo, ali da Guiana, como território venezuelano, com o intuito de fazer política. Mas os seus opositores
ele está anulando 1-1. E eu acredito que vocês já devam saber qual será o resultado da eleição na Venezuela. É Nicolás Maduro. Me desmintam se vocês quiserem. Emmanuel Macron visitando o nosso país, mas de olho ali na Amazônia, porque no governo anterior ele não tinha esta liberdade. A Janja, primeira-dama, e o Lula receberam ministros e congressistas aliados lá no Palácio do Planalto, só aliados. Também no Palácio do Planalto, quando da visita do Emmanuel Macron, ele isolou, não deixou que ninguém mais chegasse lá. Seria quase que uma reunião reservada. O Emmanuel Macron está aqui, mas a situação lá na França não está nada boa. Tem um estado de alerta com a possibilidade de atos terroristas, inclusive pelo Estado Islâmico, e o alerta se deve também daquele ataque ao teatro, 137 mortos até a última contagem, lá em Moscou, na Rússia. E agora até uma alta autoridade desmentiu o presidente Putin, que dizia que esses homens que atacaram, eles iriam para a Ucrânia. Não. Um alto escalão do seu comando disse que eles iam para Belarus, que também é Rússia. Mas eles querem incutir que seria a mando da Ucrânia. Mas um fala e o outro desmente. Eles não combinam para dizer as mesmas coisas. A ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, ela é do PT, ela disse no dia 25 que a soltura do jogador Daniel Alves é um equívoco do judiciário espanhol e que o jogador condenado por estupro deveria cumprir a pena pela qual foi condenado na prisão, pois pagou uma fiança de 1 milhão de euros. Isso equivale a 5,4 milhões de reais. Mas ele não comprou. Em outras frases, ela quis dizer que, em outras palavras, que ele comprou a sua liberdade. Não. A lei espanhola permite que pague essa fiança, que é muito dinheiro, para aguardar o recurso que ele impetrou em liberdade. Mas ele continua esperando o novo julgamento ou uma decisão definitiva da Justiça. Inclusive, que o Ministério Público de lá também pediu o aumento da sua pena. Então ele não comprou a sua liberdade e ele não está em liberdade. Eu não sei se ela comentou isso aí, a ministra Cida, por ignorância jurídica, ou por maldade mesmo, porque ela não deveria se mostrar. Mas que uma ministra, ela tinha que ter um mínimo de conhecimento de causa para dizer uma asneira dessas. Se ela questionasse conosco, teria uma informação jurídica devida. Então, ministra, Daniel Alves não comprou a sua liberdade. Ele está aguardando em liberdade o seu recurso e também o recurso da outra parte ofendida, que é através do Ministério Público lá da Espanha. Outra que também se mostra como um desconhecimento de causa, mas é na maldade mesmo, e não é por falta de intenção, porque ela esqueceu do jornalismo há muito tempo. É a Miriam Leitão, aquela moça é o bom sentido de dizer, né? Já está passadinha do tempo, que se apresenta toda descabelada, porque não tem mais o que fazer na aparência dela. Eu também, se tivesse muito cabelo, estaria escabelado, mas por sorte não os tenho, aí vocês conseguem me engolir desse jeito. Mas como eu não posso enfeitar a minha fisionomia, eu enfeito com os estúdios, fazendo cada vez um mais lindo que o outro. Mas a Miriam Leitão também disse que a Hungria seria um território húngaro dentro do Brasil. Não é ignorância, não, é maldade mesmo e vontade de que os seus discípulos a sigam. Mas quando você não tem conhecimento de causa, o melhor seria ficar calado. Mas eles não fazem isso. Assim como não fez a Daniela
Lima, que também da Globo News, também diz que o Bolsonaro estaria fugindo do país e, segundo ela, ele deveria ser preso imediatamente para que não aconteça isso. Mas não é outro país. Será que nós vamos ter que esclarecer para esse pessoal? Não é possível, mas eles não querem saber mesmo. É desse jeito que eles pensam. Em Porto Alegre também, eu havia dito, um vazamento de água que nós temos perdas aqui, equivalem a 8 mil piscinas olímpicas. Eu havia dito no preâmbulo Olimpíadas, não. 8 mil piscinas olímpicas por dia é o desperdício de água que as companhias têm. E não esqueça que a água tratada é uma água muito cara e bem trabalhada. Então é uma perda muito grande, tal é o preço da água. Basta dizer que aqui eu estou gastando um monte aqui na minha residência, porque eles estão instalando aquele sistema de esgoto, o Proguaíba. Isso causa uma despesa imensa aos proprietários das residências. Mas diz que é algo para o futuro, então vamos deixar desse jeito e só temos que agradecer que tenha melhorado o sistema ou que vá melhorar o sistema. Quase ao término do programa. Hoje, pessoas foram presas na Grande Porto Alegre. Uma delas foi uma mulher que atuava em roubo de carga de cigarros, porque ela é mulher de um presidiário, irmã de um presidiário, e ele é que dava as ordens, ela assumiu esse encargo. Dentro dela, ela e mais duas pessoas foram presas. Mas ela e o seu esposo estavam prontos para ir embora para Portugal. Mas não deu tempo, as garras da lei a pegaram. Mas tudo que é bom tem início, meio e fim. E o programa Pauta Livre não é diferente. Então agora, 22 horas, vocês já estão todos em ritmo de final de semana, mas o final de semana será lá na sexta. Embora que sexta já seja feriado, que é uma sexta-feira santa. Serviços públicos já trabalham amanhã, na quinta-feira santa, somente até ao meio-dia, na grande maioria. Mas nos preparemos por isso que mesmo sexta-feira santa, faça chuva, faça sol, nós estaremos aqui. O Pauta Livre não falha. A nossa amiga Leila e o Cunha já estarão lá em Capão da Canoa, na convalescência do seu lar. E eu só tenho a agradecer a vocês, e lembrando, o nosso encontro agora será lá na sexta-feira, no dia 29, quase ao término do mês, e antevéspera da Páscoa. O nosso muito obrigado, fiquem com Deus, e não esqueça do nosso encontro, hein? Estarei aqui, sexta-feira santa, 21 horas, até lá!